Muito bem, vamos agora com a entrevista aqui no Jornal da Manhã. Entrevista. Conosco o presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe, o Simpol, Jean Rezende. Jean, bom dia para você, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, tudo bem, Jean? Bom dia a todos que acompanham a Jovem Pan. Primeiramente, grande satisfação poder estar aqui na Jovem Pan, a primeira oportunidade que eu tenho de estar aqui com vocês, especialmente diante de dois ícones da comunicação sergipana aqui, a Fabiana Ferrari e o Paulo Souza. Então, todos que acompanham o Jornal da Manhã aqui na Jovem Pan Aracaju, do Grupo Lomes de Comunicação, estamos à disposição da sociedade e de antemão já agradecemos o espaço para a transparência do serviço público. Nós que agradecemos desde já pela presença de vocês. Jean, esta semana houve um fato que chamou a atenção bastante da população, que provocou muita polêmica, em que um estagiário da Secretaria de Segurança Pública, lotado na primeira Delegacia Metropolitana de Aracaju, foi flagrado conduzindo um veículo, que havia sido apreendido pela Polícia Civil. Vocês, inclusive, do Simpol, formalizou uma denúncia na própria Secretaria de Segurança Pública para que as providências fossem tomadas. O que é que o Simpol tem a dizer sobre este fato que aconteceu esta semana? Perfeitamente. Tem todo um contexto, obviamente, até chegar nesse momento dessa situação, trazer um fato como esse, um fato grave a público, por ser um tema de interesse não apenas dos policiais civis, dos oficiais investigadores, mas, sobretudo, da sociedade sergipana, para quem nós prestamos esse serviço público. Primeiro, é importante dizer como é que nasce esse contexto. O Simpol, através da sua diretoria, após apresentação, discussão e deliberação com a categoria em Assembleia Sindical, criou a Operação Puro Sangue, que tem por objetivo resgatar a valorização e o respeito das prerrogativas de uma carreira típica de Estado, de um cargo típico de Estado, que é o de oficial investigador de polícia, bem como as nossas atribuições sejam respeitadas. A carreira policial civil em Sergipe ela é formada por dois cargos, o cargo de delegado de polícia e o cargo de oficial investigador de polícia, que com a nova atualização da Lei Orgânica Nacional, essa é a nova nomenclatura. Os cargos de agente e escrivão foram unificados nesse cargo, por isso a nova formatação que eu estou explicando para a sociedade. Então, nesse sentido, ainda em pleno 2024, o cidadão sergipano que é vítima de um crime, ao procurar a proteção do Estado na Delegacia de Polícia Civil, sob a nossa ótica, ele está sendo vítima duas vezes, porque ele chega na delegacia esperando essa proteção, esse atendimento por um profissional técnico preparado, que realizou um concurso público, que fez um curso de formação e toda uma preparação para atender a população, até porque é uma profissão perigosa, né, por si só, e o ambiente de delegacia de polícia é um ambiente perigoso. Né? Então, existe hoje na nossa polícia, infelizmente ainda, com o aval do delegado de polícia, a chefia imediata, com o aval do delegado-geral da Polícia Civil, com o aval do secretário de Estado de Segurança Pública, pessoas estranhas à atividade policial civil, usurpando as funções dos policiais civis em nossas unidades. São elas os estagiários, são eles colegas de outras forças de segurança, exemplo de militares e guardas municipais, por exemplo, funcionários comissionados, funcionários de prefeituras cedidos para estar nessa condição e até mesmo, pasmem os senhores, as senhoras, pessoas sem qualquer vínculo com o serviço público. E essas pessoas usam farda, distintivo, armamento, viaturas, veículos apreendidos e se identificam, em sua grande maioria, como policiais civis, quando na verdade não são. Por isso que a gente diz que a sociedade está sendo vítima duas vezes, do crime e do próprio Estado, que não presta o devido atendimento a essa sociedade. Vejam vocês que a Polícia Civil de Sergipe, recentemente, o Ministério da Justiça informa um dado oficial de que no ranking 01 de elucidação de crimes violentos está a Polícia Civil do Estado de Sergipe. Ora, se nós somos os melhores policiais civis do Brasil, mesmo com esse cenário difícil que a gente tem encontrado, a gente pode entregar ainda serviços melhores em todas as áreas de atuação da Polícia Civil. Mas essa má gestão, porque a dificuldade disso tudo é uma má gestão, uma ausência de gestão responsável e técnica na Polícia Civil e na Segurança Pública de Sergipe. Porque nós temos, infelizmente, uma diferença, uma disparidade, um abismo entre os dois cargos dessa mesma carreira policial civil. Enquanto os delegados de polícia em Sergipe
estão entre os melhores salários do país, estão entre os 5 melhores salários do país. Os oficiais investigadores, infelizmente, não gozam desse mesmo privilégio. Nós estamos hoje em 25º quando o ranking é salarial. Ora, não faz sentido que uma polícia de excelência, que é a primeira no ranking, tenha essa disparidade entre os 2 cargos que compõem essa carreira policial civil. Então, e já fomos, no início da gestão, o 23º, né? E hoje somos o 25º. Então, nesses 2 anos de gestão governamental, também houve, outros estados avançaram e a gente caiu nesse ranking e somos quase os lanterninhas, bem dizer, desse ranking. Então, não faz sentido. E aí, problemas de ordem administrativa, de fato, dificultam, né, desestimulam o trabalho dos oficiais investigadores que não aguentam, não suportam mais esse lamentável cenário que está posto em Sergipe. Vejam vocês, é importante trazer um paralelo. No início dos anos 2000, a carreira do delegado de polícia, ela ocupava na época, e tinha a figura do delegado comissionado, que os próprios delegados chamavam de delegado calça curta, de modo pejorativo. Os delegados trabalharam de modo justo, legítimo, a extirpar, a acabar com essa prática em Sergipe, e desde então, somente o delegado de carreira atua na Polícia Civil nesta função específica. Então, a valorização dele chegou a partir daí, porque no início dos anos 2000, a sociedade sergipana se recorda, nós policiais civis especialmente, a diferença salarial do delegado de polícia para o escrivão era de cerca de R$600. Hoje, ela ultrapassa a casa dos R$20 mil. Então, assim, é uma disparidade muito grande. E aí, voltando à questão pontual que ocorreu essa semana, a Operação Puro Sangue, através do sindicato, procurou onde? A gestão, inicialmente, para uma tentativa de diálogo, e eu digo tentativa porque não há diálogo, há um monólogo, há uma fala apenas da nossa parte, que não há retorno. Passamos a documentar quando, durante as visitas técnicas que a entidade sindical tem realizado em todas as unidades até o momento, tanto na capital quanto no interior do estado. Aqui na capital começamos pelo DAGV, o Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis, por exemplo. Tem um dado curioso no DAGV, que uma delegacia tão importante, departamento tão importante, dispõe de apenas um único banheiro para as vítimas, né, para o próprio agressor e para os policiais que lá trabalham. Um outro dado também é que lá o xadrez de passagem não é um xadrez, é uma jaula. Né? A gente já, inclusive, convidou a OAB para uma visita técnica lá no DGV, porque tanto se fala em direitos humanos, né? Em proteção dos direitos humanos, então é importante que esses órgãos participem. E a partir da frustração, da desídia da gestão com essa temática tão importante, esses relatórios técnicos gerados nessas visitas são encaminhados para os órgãos de controle. Aí a gente está falando do Ministério Público do Estado de Sergipe em sentido amplo, seja na capital ou no interior, através do controle externo da atividade policial. A gente está falando aqui do Ministério Público Federal do Trabalho, que também já recebeu documento formal para instaurar o procedimento que entender necessário. A OAB, como eu citei, e dentro da gestão, a Delegacia Geral da Polícia, o Conselho Superior da Polícia Civil, onde toda a cúpula da Polícia Civil faz parte, inclusive na presença da Corregedoria Geral da Polícia Civil. Então, percebam que diante desse cenário, onde, inclusive, além de não dar respostas formais, ou mesmo abertura de diálogo para o Simpol, para resolver esse problema de gestão, além desse fato de ausência de tomada de decisões, a gestão, através das suas assessorias, constrói uma narrativa, e dos próprios delegados nas unidades, para desconstruir, para fragilizar, ou pelo menos tentar fragilizar o trabalho técnico responsável feito pela entidade sindical. E aí o que nos restou? Por que eles diziam nessa narrativa? Que o estagiário nas delegacias só faz serviço administrativo, que o estagiário foi contratado legalmente, formalmente pelo Estado de Sergipe para estar na delegacia. E aí, com esse fato ocorrido no último dia 10 pela entidade sindical, quando abordamos esse veículo após denúncia, né, recebemos essa denúncia, boa parte delas da população, algumas dos próprios oficiais investigadores que não suportam mais esse cenário lamentável, ao abordar o veículo, que ostentava uma placa de segurança, que é uma placa oficialmente designada, destinada a veículos oficiais, né, viaturas descaracterizadas, mas essa placa já estava baixada, ou seja, não deveria mais estar sendo ostentada. Na abordagem, não identificamos a placa original do veículo,
sequer o documento, aquele documento que todo mundo tem que colocar nos seus carros para circular conforme o Departamento Nacional de Trânsito, bem como não foi possível identificar a origem do veículo. Uma certeza nós temos, não era e não é uma viatura policial civil. É o carro que foi apreendido pela própria Polícia Civil. Um carro apreendido pela própria Polícia Civil, e a gente, ao chegar na abordagem, o estagiário apresentou um termo de cautela, que o delegado responsável pela unidade ao qual esse estagiário trabalhava, desempenhava suas funções. Nesse termo de cautela, o veículo designado para uso exclusivo do estagiário, sob o argumento de que era para usar no serviço administrativo. Agora sim, o carro foi apreendido pela Polícia Civil. Eu quero que você explique para a gente chegar a um entendimento melhor. Qual o procedimento? Quando um carro, por exemplo, é furtado ou roubado, a polícia apreende esse carro. Qual o procedimento que ela deve tomar? Localizar o proprietário para devolver? Porque assim, está se utilizando o carro que pertence a alguém. E se de repente esse carro bater por aí? Quem vai arcar com os prejuízos para o dono desse carro futuramente? Que em algum momento o dono vai aparecer. Então explica aí qual é o procedimento para que o ouvinte possa entender. A gente só lembra o detalhe que a gente não está falando de qualquer carro. A gente está falando de um carro que tem um valor aquisitivo grande, que certamente alguém, não é, por algum motivo teve essa situação, e a gente está falando de um carro que estava sendo usado naquele momento, pelo menos essas foram as informações que chegaram, aquele carro, naquele momento, ele não foi flagrado no exercício do trabalho. Ele estava em trânsito para algo que não tinha nada a ver com a função. Ou seja, presidente, o senhor traz N denúncias, porque tudo que o senhor trouxe aqui, desde a precarização da carreira do servidor, da segurança pública, a gente não está falando de qualquer pessoa, de um escriturário, alguém que um estagiário que vai fazer uma função meramente administrativa. A gente está falando de pessoas que estão, de alguma maneira, civis, infiltrados na segurança pública do Estado de Sergipe. Isso é gravíssimo. E aí culminou com um veículo. Não é só o veículo, é toda uma sequência de circunstâncias. A quem favorece essa precarização e essa desmotivação que é levado o próprio servidor da segurança pública, no caso da Polícia Civil? Pois é, Fabiana. E o uso do carro permitido pelo delegado. Está aqui o termo de cautela, que fala o seguinte, ó. Aos 10 dias do mês de outubro do ano de 2024, foi emitida a cautela de um veículo desta unidade, primeira delegacia metropolitana, Toyota modelo Hilux 2.8 SRV, ano 2015, cor branca, de placa NVK 8148, para o estagiário desta delegacia, Paulo Roberto Passos Matos, portador do CPF, não vou citar o número do CPF dele, o qual utilizará para deslocamentos a serviços administrativos desta unidade policial. O referido será mantido em perfeitas condições de uso às custas do depositário, podendo o presente documento ser revogado mediante decisão desta autoridade policial. E para constar, segue o presente termo assinado pelo depositante. Aracaju, 10 de outubro de 2024, quem assina é o delegado de polícia Everton dos Santos. Ele tem prerrogativa para isso? Afinal de contas, o carro não pertence ao Estado da delegacia, pertence a alguém. Tecnicamente não, até porque não se trata de uma viatura. Em casos, por exemplo, de veículo apreendido em situações de tráfico de droga, a própria justiça pode e deve autorizar, através do magistrado, do juiz de direito, né, uma autorização judicial para que aquele veículo seja designado, né, após a sua apreensão e, no caso, possa ser utilizado como viatura policial. Então esse ato aqui do delegado é ilegal, já que quem tem a prerrogativa, a autoridade para isso é o juiz. Exatamente, no caso específico que a própria legislação prevê. Mas respondendo, Paulo Souza, ao seu questionamento, e logo em seguida vou responder o questionamento da Fabiana Ferrari. O veículo. Em Sergipe nós temos a delegacia especializada em roubos e furtos de veículos. Um veículo, quando é registrado, um boletim de ocorrência, ou independente desse registro, se a gente localiza abandonado, ou em qualquer situação utilizado pelo crime, organizado ou não, ele deve ser feito o máximo possível de esforço para se procurar o seu real proprietário e fazer a devolução. Esse é o ponto inicial, né, dessa questão. A partir do momento que isso, de alguma forma, não foi feito e esse veículo está sendo usado de modo irregular, obviamente isso já é uma situação não apenas administrativamente irregular, mas também um crime. E, nesse caso específico, imagine um acidente,
por esse estagiário ser alvejado neste carro. Tivemos, algum tempo atrás, um policial civil morto, alvejado, na recepção de uma delegacia em Itabaiana. Quem responde pela vida desse estagiário, seja neste carro, porque se fosse uma viatura policial já era grave, e um carro, produto de roubo ou furto, é gravíssimo. Então, o Simpol fez a abordagem, levou para a delegacia plantonista. Lá, a delegada que estava respondendo pelo plantão recusou-se inicialmente a fazer o registro, um absurdo, mas a gente se posicionou, a diretoria extremamente técnica, competente, fazendo tudo dentro da legalidade. Em seguida, por todos esses fatos em relação a esse carro que já foi citado, pela ausência de identificação, solicitamos a perícia. A delegada também recusou-se mais uma vez a solicitar, mas a gente se posicionou firme, inclusive, mais uma vez, com base na legislação. Qual a justificativa para essa recusa? Talvez um protecionismo, né, um corporativismo. Nada a ver com a função que deveria ter sido exercida. Exatamente. Inclusive... Qual o nome da delegada? Me fugiu agora. Marília, delegada Marília. O sobrenome dela agora não recordo, mas estava no plantão, respondendo pela unidade plantonista naquele momento. Então, até nós, enquanto servidores, quando a gente não cumpre o que está na legislação, não deixa de registrar um fato, quando deixa de registrar um fato criminoso, a gente comete prevaricação, que é um crime também previsto na legislação. Então, o Simpol entregou aquele procedimento à delegacia para providências. E, até o momento, a informação que nós temos, que, por exemplo, você pode falar, quais são os crimes ligados a essa situação? Usurpação de função pública, por exemplo, improbidade administrativa, o crime de peculato, por exemplo, mas a informação que nós temos é que nada foi registrado, que ficou como fato atípico. Mas quem pode responder por essa tipificação é a própria delegada, o delegado-geral da Polícia Civil, a Corregedoria-Geral da Polícia Civil. E aí, a quem favorece essa situação? Um estagiário na delegacia, e está confirmado pelo próprio na sua declaração na delegacia, porque ele foi ouvido, além de um vídeo que está circulando aí nas redes sociais, que tem a declaração dele, favorece ao delegado de polícia, que fornece uma senha pessoal, que em tese é intransferível, que tem acesso irrestrito a bancos de dados necessários e utilizados em investigações criminais. A minha vida, a sua vida, de qualquer cidadão está ali. Que absurdo. Né? De uma pessoa que não tem vínculo com o serviço público. E aí a gente sabe, é um pai de família, um jovem, nada pessoal contra ele. Isso aqui é institucional. Nem contra ele, nem contra os colegas, por exemplo, militares de outras forças de segurança, que eu sempre trago um paralelo. Imaginem vocês, nós temos centenas de militares em nossas delegacias, sob as justificativas que estão cedidos, mas eles prestaram concurso para a carreira militar, para um policiamento ostensivo, é que eles são treinados e preparados. E eu faço um desafio aqui. Eu tenho mais de 2 décadas trabalhando na Polícia Civil, fiz concurso público no ano 2001 e como oficial investigador eu nunca vi um policial civil em uma unidade militar, em um quartel militar, usando a farda militar, conduzindo uma viatura militar, enfim. Então, a gente tem inserido a sociedade nesse contexto, é preciso a sensibilidade de todos. Por isso que eu digo, é um tema que interessa a todos nós. Porque quando você tira um militar da sua unidade, para colocar em outro canto, você tá, além de desviando de função, você está desfalcando o serviço público. Por exemplo, agora, a secretária de administração lançou um edital para um concurso público da Polícia Militar. Isso aí é uma questão administrativa, oxigenação do serviço público, eu não vou entrar nesse mérito. Mas são cerca de 330 vagas. Nós temos mais do que isso cedido do lado de cá. Então, em tese, o Estado não precisaria, nesse momento, realizar um concurso. Quando houve essa oxigenação na Polícia Civil? Porque o que a gente observa, até pelas pessoas que lá estão, que são funcionários de carreira já de longa data. Ou seja, a gente não tem uma renovação dessa força. A gente vê, na verdade, nós somos o país do forró, falamos isso durante o São João todo, e nós vimos as jornadas excessivas a que todos estiveram envolvidos. Então, assim, a mesma oxigenação na Polícia Militar está acontecendo na Polícia Civil? A gente tem um lapso temporal entre os concursos, mas essa questão do efetivo hoje não é um problema para a Polícia Civil. Nós temos um efetivo compatível com o nosso Estado, até porque os números demonstram isso. Vou só citar um exemplo prático. Em Sergipe nós temos 184 delegados de polícia.
75 municípios, deveríamos ter pelo menos um delegado em cada município. Mas nós temos mais de 30 municípios sem a figura do policial civil delegado. Então isso é um problema de gestão, não é falta de efetivo. Onde é que estão esses delegados? Estão mal distribuídos. Estão em algum lugar. Exatamente. Na estão política. mal distribuídos, estão inseridos em outro contexto que não deveriam estar. Então, por isso a gente fala em sensibilidade da população, que deve cobrar essa atuação da Polícia Civil, essa gestão que não está sendo feita. A gente pede a sensibilidade do governador do estado, acreditamos que ele vai chamar o feito à ordem, não vai permitir que esse modelo se perpetue, que faça realmente uma mudança inerente ao caso concreto. E essa sensibilidade, essas discussões têm que ser em vários ambientes. Ontem, por exemplo, o deputado estadual George Passos levou esse tema à Assembleia Legislativa e a gente conclama que os demais deputados, os demais parlamentares sergipanos, seja na Câmara Municipal de Aracaju, nas câmaras municipais do nosso interior do estado, em diversos municípios, sejam os parlamentares federais, os senadores, os deputados, que todos devem inserir, porque a sociedade não suporta mais um serviço público para quem a gente contribui, todos nós, para ter um serviço de excelência. Os policiais civis fazem parte dessa sociedade a qual a gente dedica nossas vidas. Então, o que eu preciso dizer aqui não pode deixar de ser dito. Não é uma situação pontual isso que ocorreu essa semana. Isso acontece em outras delegacias? Já? Isso acontece em todo o estado de Sergipe, em delegacias metropolitanas, em especializadas no interior do estado. Eu cito exemplos aqui. Recebemos uma denúncia que veio da própria população em Neópolis, em uma plena terça, de que havia um indivíduo de prenome Júnior, sem qualquer vínculo com o serviço público. Lá naquele município ele é o casca de bala, ou era pelo menos do delegado de polícia, nenhum vínculo com o serviço público, mas usava fardamento da Polícia Civil, armamento, distintivo, viatura, e fazia investigação e abordava as pessoas, intimava. Quando recebemos a denúncia, imediatamente fomos à cidade constatar. O Júnior recruta sumiu, se escondeu muito bem, não localizamos. Em plena terça-feira, os oficiais investigadores trabalhando e o delegado de polícia estava em outro estado. E isso tem autorização também do delegado dessa polícia? Do delegado e do chefe imediato dessa delegacia. E naquele momento, inclusive, o delegado estava em outro estado, mesmo seu expediente ordinário correndo aqui. Ele estava em outro estado sob alegação de folga. A Secretaria de Segurança Pública sabe de todas essas irregularidades. Que providência tem tomada o Joeloy, que é o secretário de Segurança Pública? Como eu disse, inicialmente tentamos o diálogo, não foi possível. A partir daí a gente passa a materializar, documentar, mas zero resposta, nenhuma providência adotada até o momento. É por isso que eu digo aqui com clareza: falta gestão na Polícia Civil e na Secretaria de Segurança Pública. O governo do estado de Sergipe está mal assessorado na seara da Polícia Civil e da Segurança Pública. Digo isso com clareza, posso afirmar isso com um profissional que sou há mais de 2 décadas na atuação de investigação na Polícia Civil. Então, diante dessa desídia, a gente está conclamando a sociedade sergipana, agradecendo a toda a imprensa que tem dado essa visibilidade de um tema tão grave. E é por isso que, mais uma vez eu digo, o governador vai chamar o feito à ordem, nós acreditamos nisso, não apenas como servidor público, como policial civil, enquanto entidade sindical, mas como cidadão. Tem que chamar o feito à ordem, sim. É obrigação do governador. Afinal de contas, quem tem um carro aí e de repente esse carro foi furtado, roubado, não quer que seu carro esteja sendo utilizado indevidamente pela polícia. Independentemente se for um policial, se for um delegado, se for alguém que está exercendo ilegalmente a função de delegado, aliás, a função de oficial de polícia civil, não importa. A pessoa que teve o carro roubado, furtado, quer o carro de volta, e não esse carro sendo utilizado indevidamente por policiais. Paulo Souza, Fabiana, eu vou trazer um outro exemplo de que não é um fato isolado. Recentemente, no município de Buquim, na delegacia de Buquim, foi lavrado um auto de prisão em flagrante de tráfico de drogas, e lá constava a assinatura do delegado de polícia, nosso sistema, enfim. E ao chegar na justiça, ao seu encaminhamento, o advogado, muito atento, informou o seguinte ao magistrado: magistrado, a assinatura que consta do delegado, mas como ele assinou, se nesse momento, há 30 minutos, ele acabou de postar uma foto no exterior, no Chile. Então alguém usou a senha do delegado. E imediatamente a justiça, o magistrado, relaxou essa prisão. Então, um procedimento investigativo que não é feito por um policial civil, seja ele delegado, oficial investigador, que é quem materializa todo o processo investigativo,
se não 100%, mas a maior parte deles são os oficiais investigadores de polícia. Quem assinou aquele procedimento e a fragilidade desses procedimentos que são feitos por pessoas estranhas à atividade policial civil. Um prato cheio para todo advogado que seja diligente. Não precisa ser muito diferenciado, basta estar atento. A fragilidade desse procedimento, o relaxamento de prisões e a desconstrução da proteção social quando pessoas estranhas, por isso eu digo, isso não é um fato isolado. Em Lagarto, por exemplo, tivemos uma visita técnica em plena segunda-feira, onde a maior feira do município ocorre. Lagarto, que é uma das grandes economias do nosso estado, 4 delegados de polícia lotados naquele município, não se encontravam na unidade, no município de Lagarto naquele momento. E olha que isso representa para os cofres públicos mais de R$100 mil de salário, 4 delegados de polícia. E no momento da visita, estava sendo feita uma medida protetiva de uma vítima de violência doméstica por um estagiário e 2 funcionários de prefeitura que estavam cedidos. Um absurdo. E aí eu pergunto mais uma vez, se sozinhos na delegacia, o estagiário e 2 funcionários de prefeitura, o agressor daquela vítima que estava recebendo, chega ali e atenta contra eles, quem protege, quem responde por essa situação. Então, situação gravíssima, e eu repito, não é exclusivo de unidade A ou B, isso ocorre em todas as unidades, sejam departamentos, sejam metropolitanas no nosso estado de Sergipe. Agora imagine você o risco que estão sendo submetidos pessoas comuns, porque assim, qual que é o preparo? Uma coisa é a função administrativa, mas onde é que está a segurança dessas pessoas? Olha o risco que o estado de Sergipe assume quando você coloca pessoas totalmente alheias à função da segurança pública. Gente, isso é muito gritante, é muito assustador, e a gente espera, de fato, que o governador Fábio Mitidieri, a gente já nem leva para apenas o secretário de Segurança Pública, uma vez que já que ele sabe, mas que o governador tenha pulso nessa situação. Porque, assim, quando você coloca pessoas comuns numa função como esta, você está submetendo ao mesmo risco que as vítimas que ali vão. Ninguém vai à delegacia de polícia a passeio, não. As pessoas só vão à delegacia de polícia porque já aconteceu um caso de violência anterior. Seja um roubo, seja uma violência física, N tipo de circunstâncias que você chega lá, você encontra que pessoas, sem nenhum demérito essas pessoas, porque também estão ali colocadas por alguém de alguma forma. Ou seja, a gente está precarizando a carreira da Polícia Civil em detrimento de quê? Por isso que eu perguntei, a quem que isso interessa? Porque político, administrativamente falando, nós temos a polícia praticamente dentro do governo. Nós temos delegados na carreira política, nós temos delegados em funções dentro do próprio Estado e situações como o Simpol está trazendo aqui, que sinceramente deixa o cidadão se perguntando de fato se ele está guarnecido. A gente agradece à Segurança Pública de Sergipe pelas pessoas que estão dedicadas a fazer a nossa segurança, mas na verdade nós nos colocamos numa condição muito precária e aí a gente vê de fato como é que está sendo tratado. Sinceramente não é só uma questão sindical, é uma questão de segurança. Quando você flagra um cidadão nessa circunstância, sinceramente, passeando com um carro que não era dele, outorgado, é algo realmente que chama a atenção e isso corre o Brasil todo, expõe o nosso Estado. Então, assim, é vergonhoso, governador, ver que nós estamos colocando a nossa força policial nessa circunstância, porque eles estão lá, pela sociedade, mas estão colocando também pessoas que, de certa forma, são pessoas infiltradas, é um corpo estranho dentro de uma delegacia. Isso que você está citando em Lagarto, Lagarto não é uma economia qualquer para o nosso Estado. É uma cidade que tem peso. Quando você chega numa delegacia que quem está lá não tem nada a ver com segurança pública, é a mesma coisa que eu ir numa farmácia. Eu quero encontrar o farmacêutico. Lá na farmácia tem lei para eu encontrar o farmacêutico. Porque quando eu chego na delegacia, a mesma lei não vai funcionar. Deixa eu dar uma passadinha aqui pelo WhatsApp, rapidamente, hoje. Aqui o ouvinte fala o seguinte, ele pede para não ser identificado, aqui ele diz, bom dia Paulo, Fabiana e ao presidente do Simpol. Isso aí que está acontecendo é algo realmente absurdo, inaceitável, governamentalmente falando. Só para vocês terem uma ideia, um amigo meu teve um carro furtado há um tempo atrás
E ele descobriu depois de alguns meses que estava sendo utilizado pela delegacia. Ele entrou com ação na justiça contra o Estado. Não sei como é que está a situação neste momento. Acho que todos deveriam fazer o mesmo, diz aqui esse ouvinte. Outra aqui fala o seguinte: bom dia a todos vocês do Jornal da Manhã, parabéns pela entrevista e parabéns ao sindicato pela sua coragem, enfrentando esses delegados que se acham os reis, diz aqui esse ouvinte. Outra aqui é o Aloísio, ele dá bom dia e fala o seguinte: infelizmente é como disse o presidente do sindicato, isso acontece muito em Sergipe e não é de agora, viu? Deles apreenderem carro, seja roubado, furtado ou de qualquer providência e não procurar os donos para devolver. Aí fica usando esses carros. Já pensou se tiver batida? Quando o dono ter de volta esse carro, ele vai receber batido? Quem vai recuperar o carro para essa pessoa? O Estado vai fazer isso? Duvido. Infelizmente, isso é um absurdo. E sugiro ao presidente do Simpol que entre diretamente com uma ação na justiça, já que a SSP e os demais órgãos da Polícia Civil não tomam providências. Outro ouvinte aqui, deixa-me ver, é a Fernanda, ela dá bom dia e diz: parabéns à Polícia Civil. Tenho um primo que é Polícia Civil e me orgulho dos policiais civis de Sergipe. São pessoas corretas, íntegras. E parabéns ao sindicato por estar defendendo não apenas a Polícia Civil, mas principalmente a sociedade, como bem disse a Fabiana. O outro ouvinte basta de malandragem institucional na Polícia Civil de Sergipe. É a mensagem aqui do Antônio Moraes, a quem agradecemos pela participação. O outro ouvinte, bom dia a todos vocês. É verdade, policial militar exercendo o papel de policial civil, isso é absurdo. Se fizesse o contrário, será que os comandantes da Polícia Civil iam aceitar? Claro que não. Acho que cada um tem que fazer sua parte. E quem é preparado, especializado para fazer o papel de investigador é a Polícia Civil, não a Polícia Militar. Cada um no seu lugar, diz o ouvinte. O outro aqui, para a gente passar a palavra para o Jean e finalizando, ele diz: parabéns ao Simpol pelo seu trabalho sério, honesto e defensor da sociedade. Isso quem deveria estar falando também seria um delegado representante da Polícia Civil, porque eles não se manifestam. Parabéns, Simpol. Já fica à vontade, amigo. Esse exemplo da farmácia, Fabiana Ferrari, foi perfeito. Eu costumo trazer também um paralelo com a saúde. Imagine você, cidadão sergipano, se a gente chega em qualquer unidade de saúde, uma mais próxima de casa, ou até mesmo no nosso hospital de urgência de Sergipe. Quando você vai para lá, você espera ser atendido por um profissional de saúde. Vou citar exemplo aqui, um médico, um enfermeiro. Aí você chega lá, tem um engenheiro, tem um profissional de qualquer outra área para atender. Não é uma coisa absurda? Então, por que numa delegacia de polícia, onde deve ser atendido por um policial civil, seja ele delegado ou oficial investigador, por que você está sendo atendido por um estagiário? Né? A quem interessa esse tipo de situação? Essa pergunta é interessante, realmente cabe a nós todos uma reflexão. Quanto à sugestão do ouvinte em relação ao encaminhamento para formalidades, está sendo feito desde o início. Como eu disse, os órgãos de controle, o Ministério Público do Estado de Sergipe, em sentido amplo, tanto na capital quanto no interior do Estado, através inclusive do controle externo da atividade policial. O Ministério Público Federal do Trabalho em Sergipe também já existe um procedimento. Já, mais uma vez, fazemos o apelo aqui à OAB. Os advogados têm que estar atentos na sua representação a esse tipo de situação, pois a defesa dos seus eventuais clientes aí nesse contexto, as pessoas que são defendidas pelos advogados, todo esse contexto. O Simpol iniciou dizendo que a função precípua do sindicato é a defesa do interesse do trabalhador policial civil. Porém, nós não podemos nos limitar a essa atuação quando um assunto de interesse público tão importante e ao mesmo tempo tão grave, isso não pode ficar dentro dos muros da polícia. A gente tem que abrir para a sociedade essa discussão. A sociedade continue participando desse contexto. O Simpol tem um canal de denúncia, que é o 3214-0103, é um fone e zap. A gente mantém a identidade no mais absoluto sigilo. Repito, 3214-0103 é o canal de denúncia do Simpol. E o nosso objetivo é levar para a sociedade um serviço público cada vez de melhor qualidade, de excelência, porque antes de sermos policiais, nós somos amplamente servidores públicos. E a capacidade de servir a sociedade deve vir em primeiro lugar,
porque não podemos esquecer que fazemos parte dessa mesma sociedade com as nossas famílias. Uma profissão extremamente arriscada, perigosa, a custo da nossa saúde física e mental, fazemos um trabalho, e é por isso que os policiais civis sergipanos têm pedido ao governo do estado não apenas a atenção para essa reformulação administrativa necessária agora, nesse momento, da gestão da Polícia Civil e até mesmo da segurança pública, mas a reestruturação da carreira, porque nós precisamos ser valorizados conforme a complexidade das ações que desenvolvemos dentro das prerrogativas e atribuições de uma carreira típica de Estado. Então, o objetivo do Simpol é esse, estar compartilhando com a população e dizer mais uma vez, isso não é um fato exclusivo de uma única delegacia. Isso ocorre em todo o estado de Sergipe, se não em todas as delegacias, mas na maioria delas, com o consentimento, é bom que fique claro, dos delegados de polícia, chefes imediatos dessas unidades, do delegado-geral da Polícia Civil e do secretário de Estado da Segurança Pública, que também é um delegado de polícia. Certo? Estamos à disposição para qualquer outro questionamento aqui de vocês. Perfeito. Jean Rezende, presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe, o Simpol, muito obrigado por sua presença aqui no Jornal da Manhã. Parabéns pelo trabalho, pela atuação junto ao Simpol, em defesa da categoria, mas principalmente da sociedade, Jean. Forte abraço e conte sempre com o espaço aqui. Muito obrigado, uma satisfação imensa estar aqui diante dessas vozes inconfundíveis que a gente está acostumado a acompanhar pelo rádio, né, no carro, em casa, nos ambientes que a gente tem oportunidade, até mesmo no celular hoje é tão prático, né? A satisfação, um orgulho muito grande estar aqui diante desses dois ícones da comunicação sergipana. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Nós que agradecemos pela atenção. O Jean que está sendo acompanhado aqui pelo policial Heráclito e Murilo. Então seja bem-vindo, tá bom? Heráclito e Murilo. Um abraço a todos os diretores do Simpol. Muito bem. Fabiana, forte abraço, querida. Bom final de semana. A gente se encontra na segunda-feira. Sextou, hoje é sexta-feira.